No presídio, Maria se surpreende ao descobrir que dividirá a cela com Penélope. Soraya invade a sala de Luiz Fernando enquanto Roberta tenta expulsá-la, mas ela ameaça causar um escândalo se ele não a receber. Diante disso, Luiz Fernando pede que Roberta os deixe a sós. Soraya comenta que já soube da prisão de Maria do Bairro. Na cela, Penélope culpa Maria por sua própria prisão, mas Maria rebate dizendo que nunca a obrigou a fazer chantagens. Penélope debocha afirmando que Maria cometeu um crime ainda mais grave que o dela e deixa claro que ali dentro é ela quem comanda. Soraya mente para Luiz Fernando dizendo que viu Maria fugindo depois de matar Calista. Intrigado, ele pergunta por que então ela acusou Nandinho em vez de Maria. Na vila, Agripina comenta que não permitirá que tirem Nandinho dela outra vez. Pouco depois, Lupe chega procurando o rapaz e Agripina, irritada, questiona o que ela quer com seu filho. Maria chama Rosenda e pede para ser transferida de cela, mas a agente esclarece que ali ela não tem direito de exigir nada, mesmo sendo rica e pertencendo a uma família influente. Penélope volta a zombar, lembrando que Maria já foi catadora de lixo. Rosenda adverte que Maria precisa suportar o ambiente, goste ou não. Penélope gargalha. Soraya continua sua encenação diante de Luiz Fernando, dizendo que foi injustiçada por culpa de Nandinho e que agora busca reparação. Ela afirma que preferiu acusar Nandinho porque ele tentou matá-la momentos antes, garante ainda que jamais teve um caso com o rapaz e que toda essa história foi uma invenção dele e de Maria para destruí-la diante de Luiz Fernando. Ela insiste que Maria colocou na cabeça que ela e o marido têm um envolvimento e tenta convencê-lo de que Nandinho pode ser filho de Vladimir. Agripina diz a Lupe que Nandinho não está em casa e manda que vá embora, mas ela se recusa. Irritada, Agripina ameaça colocá-la para fora à força. Caridade intervém pedindo calma e Lupe explica que trouxe uma carta de Maria para Nandinho. Luiz Fernando pergunta a Soraya como ela sabe da confusão envolvendo Vladimir se não estava presente. Ela responde que conhece toda a vida dele e Luiz Fernando a chama de repulsiva. Soraya retruca que Maria e Nandinho são piores, dizendo que Maria se aproveitou de Fernando para ascender socialmente, entregou o próprio filho a uma vendedora de doces e atacou Calista. Acrescenta ainda que Nandinho cresceu como mentiroso e enganador. Luiz Fernando, tomado pela raiva, ordena que ela se cale, mas Soraya insiste dizendo que todos foram cegos em relação a Maria do Bairro, que quis destruí-la porque sabia que ela jamais deixou de amar o marido dela. Penélope revela a Maria que ao ler as notícias no jornal nunca imaginou ter a sorte de dividir o mesmo espaço com ela, mas promete se vingar e transformar sua vida em um inferno. Maria exige que a deixe em paz, porém Penélope avisa que ali dentro ela não conhecerá sossego. Agripina diz a Lupe que Nandinho não é filho de Maria, pois deu a ela. Lupe rebate dizendo que Maria estava doente e não sabia o que fazia. Agripina ressalta que criou o rapaz com sacrifício, enquanto Maria sempre teve tudo. Lupe responde que Maria nunca teve paz durante os anos em que o filho esteve desaparecido e que desde que o encontrou vive por ele. Agripina diz que isso é pouco diante de tudo que Maria deve a Nandinho. Lupe afirma que ela faria muito mais, mas Agripina interrompe, gritando para todos ouvirem que Maria está presa e envergonhando o próprio filho. Cansada de discutir, Lupe deixa a carta com Caridade para entregá-la a Nandinho. Assim que ela se afasta, Agripina rasga a carta de Maria sem sequer lê-la. Tita se prepara para viajar com seus pais biológicos, mas antes pede para fazer uma ligação para Maria. Vitória inventa que acabou de falar com ela e que Maria saiu com Vanessa. Sem desconfiar da mentira, Tita embarca com Clemente e Verônica sem imaginar que Maria está presa. Luiz Fernando, já impaciente, diz a Soraya que se não tem mais nada a acrescentar, deve se retirar. Soraya afirma que errou por ressentimento e por se sentir rejeitada por ele, o homem que mais ama. Luiz Fernando, com ironia, questiona se foi por esse motivo que prejudicou Esperança e Alicia. Soraya insiste que Esperança caiu sozinha da escada e que Alicia tirava do sério com sua loucura. Garante ainda que as duas mentiram contra ela, pois Alicia está apaixonada por Nandinho. Tentando se justificar, Soraya diz que não é tão cruel quanto ele imagina e que queria proteger Maria apenas porque sabe que Luiz Fernando a ama, embora acredite que Maria não tenha mais salvação. Luiz Fernando, irritado, ordena que ela vá embora. Antes de sair, Soraya pede que ele reflita sobre o que disse e implora seu perdão. Na escola, Nandinho não consegue se concentrar, perturbado pela ideia de ter uma mãe criminosa.
No pátio do presídio, Penélope fala mal de Maria para as demais detentas e planeja junto com elas provocá-la. Graça, no entanto, observa tudo de forma tímida. Dentro da cela, Maria observa uma foto de Nandinho sem saber se ele pretende visitá-la ou se a odeia a ponto de não querer mais vê-la. Em seguida, ao encarar uma foto de Luiz Fernando, questiona por que ele precisou traí-la com Soraya. Penélope chega trazendo suas companheiras para conhecer Maria do Bairro, apresentando-a de forma debochada. Agripina chora enquanto Caridade a censura por ter discutido com Lupe. Agripina rebate dizendo que Lupe não deveria ter trazido uma carta da criminosa. Penélope ironiza Maria diante das companheiras e conta que já trabalhou em sua casa, zombando do fato de agora estarem no mesmo nível. Caridade lembra Agripina de que Maria é a mãe de Nandinho, mas ela critica a amiga por defendê-la. Nesse instante, Vera Cruz aparece e descobre que Agripina discutiu com Lupe por ela ter levado uma carta de Maria destinada a Nandinho. Penélope começa a apresentar suas amigas a Maria. Primeiro apresenta a Leoa, que já foi artista e depois abriu um cabaré, mas está presa por matar o companheiro. Em seguida, Romélia revela que cumpre pena por ter agredido duas primas. Penélope continua as apresentações mencionando Tísica e Berta, que é ladra, falsificadora e envolvida em outros delitos. Berta estende a mão para cumprimentar Maria, mas ela não retribui o gesto. Ofendida, Berta provoca dizendo que ao menos não é assassina como ela. Quando chega a vez de Graça, Penélope diz que não a apresentará, pois ela não faz parte do grupo e as outras, segundo ela, não valem a pena. Leoa comenta que Maria se recusou a cumprimentar Berta e a chama de metida, mas Penélope garante que essa pose não vai durar muito. Irritada, Maria pede que se Penélope não tem mais ninguém para apresentar, a deixe em paz. Vera Cruz desabafa com Agripina, dizendo achar injusto que ela esteja contra Maria e questiona se teria o mesmo desprezo caso o culpado fosse Nandinho. Agripina responde que é diferente porque ama o filho. Vera Cruz insiste lembrando que tanto ela quanto Nandinho deveriam ter gratidão por Maria, já que ela fez muito por eles mesmo sem saber que era sua mãe. Nesse momento, Luiz Fernando chega à vila à procura do filho. No presídio, Maria pede para que a deixem tranquila e proíbe Leoa de mexer em suas coisas. Agripina pede a Luiz Fernando que não insista, pois Nandinho já decidiu permanecer com eles. Logo depois, Nandinho aparece e avisa ao pai que não voltará para casa. Luiz Fernando responde que se algum dia ele quiser retornar, que seja por vontade própria. Maria afasta a Leoa ao tentar proteger seus pertences, mas Leoa retruca, dizendo que ali tudo é compartilhado. Maria deixa claro que não vai dividir nada e exige respeito mútuo. Na mansão, a Esperança desperta, pergunta por Alicia e relembra o que aconteceu na noite da festa de Soraya. Ao descobrir que Alicia voltou para a casa de Soraya, fica angustiada. Luiz Fernando pede a Nandinho que visite Maria, mas ele se recusa, afirmando que não quer vê-la e que para ele ela está morta. Penélope empurra Maria e a manda parar de importuná-las, mas acaba levando 2 bofetadas. Revoltada, Penélope saca uma navalha e a ameaça, porém Maria reage e a empurra com força. Nesse instante, Graça alerta que as carcereiras estão chegando. Luiz Fernando diz a Nandinho que ele está sendo injusto com Maria, mas o rapaz responde que ela o abandonou quando ainda era um recém-nascido e agora hesitou em confessar o crime, mesmo sabendo que ele estava sendo acusado por algo que ela cometeu. Luiz Fernando explica que Maria se declarou culpada justamente para protegê-lo, mas Nandinho retruca, perguntando se o pai não se assusta ao saber que ela foi capaz de tirar a vida de alguém. Tentando convencê-lo, Luiz Fernando insiste para que vão juntos visitar Maria no domingo, mas Nandinho adverte de que se ele ainda deseja ser respeitado como pai, não deve obrigá-lo a vê-la. Penélope ameaça Maria e a proíbe de denunciá-la aos agentes. Quando as guardas chegam, todas disfarçam e são enviadas de volta ao pátio. Maria diz que prefere permanecer na cela, mas Rosenda impõe autoridade e avisa que se ela insistir será colocada de castigo, dando 2 minutos para ela se retirar. Assustada, Maria chora. Luiz Fernando garante a Nandinho que um dia ele entenderá que Maria não merece seu desprezo e espera que quando isso acontecer, ela também consiga perdoá-lo. Graça leva Maria até o pátio para evitar punições. Vera Cruz aconselha Agripina a não colocar Nandinho contra Maria, advertindo que pode acabar sendo castigada por Deus. Na mansão, a enfermeira informa a Vitória que Esperança recuperou a memória. Quando Maria chega ao pátio, encontra Penélope e as demais presas prontas para atormentá-la novamente.
Vitória, Carlota e a enfermeira surpreendem Esperança prestes a sair e a questionam. Ela explica que precisa retornar à casa de Soraya para proteger Alicia. Rosenda ordena que Penélope, Leoa e Maria limpem os banheiros. Berta se gaba por ter feito a limpeza no dia anterior, mas acaba sendo incluída na tarefa também. Rosenda chama a atenção de Maria, dizendo que ali ela não está entre a elite e precisa se adaptar às regras do lugar. Enquanto limpam, Penélope provoca Maria com ironias e humilhações. Esperança conta a Vitória e Carlota que naquela noite Soraya atacou Nandinho com uma tesoura, a empurrou contra a parede e agrediu Alicia. Soraya tenta obrigar Alicia a comer à força para que ninguém diga que ela maltrata. Aurélia pede que Alicia se alimente, mas Soraya a expulsa do quarto e com frieza promete a Alicia que a deixará completamente louca. Enquanto Maria termina de limpar os banheiros, Berta e Leoa espalham lixo de propósito, obrigando a começar tudo novamente. Por telefone, Fernando orienta a Vitória a chamar o Dr. Rodrigo para avaliar a Esperança e determinar se ela está em condições de voltar à casa de Soraya. Vitória concorda com a sugestão. Luiz Fernando questiona Gonçalo sobre onde ele o deixou quando estava embriagado, já que não se lembra como foi parar na casa de Soraya. Gonçalo mente dizendo que o colocou em um táxi com destino à sua residência. Luiz Fernando pergunta se Maria comentou algo sobre o divórcio. Penélope e suas cúmplices zombam de Maria, que continua limpando tudo em silêncio. Elas comentam que ela sente medo delas. Nandinho devolve o carro que havia ganhado de Luiz Fernando. Luiz Fernando, por sua vez, confessa a Gonçalo que não deseja se separar de Maria e acredita que ela compreenderá o mal-entendido envolvendo Soraya. Ele pede a Gonçalo que faça o possível para ajudar Maria a sair da prisão. Gonçalo alerta de que a sentença pode chegar a 20 anos, mas Luiz Fernando insiste para que ao menos tente reduzir a pena. Maria enfrenta Penélope, Leoa e Berta, lembrando que está presa por matar uma mulher e ameaçando fazer o mesmo com elas, perguntando quem será a primeira. Nandinho, caminhando pelas ruas, chora inconformado, acreditando que Maria é realmente a culpada. Rodrigo informa a Vitória que Esperança apresenta melhoras, mas recomenda mantê-la sob observação por mais 72 horas na clínica para confirmar se está plenamente lúcida. Maria avisa Penélope que não a denunciou às agentes porque sabe que Penélope entregará a navalha para ela à noite. Penélope debocha dizendo que basta Maria voltar ao seu meio para revelar seu verdadeiro nível. Maria afirma com orgulho que não se envergonha de suas origens. Irritada, Penélope ordena que Berta e Leoa ataquem. Sem hesitar, Maria reage e agride as duas. Penélope tenta se defender com a navalha, mas Maria desarma, invertendo a situação. Soraya compra 2 aranhas e uma serpente. Maria dá uma lição em Penélope, jogando-a debaixo do chuveiro, enquanto ela grita de raiva. Nesse momento, as agentes chegam, deixando ambas paralisadas. Na clínica, Esperança segue inquieta, preocupada com Alicia. Maria disfarça dizendo a Rosenda que abriu a torneira sem querer porque é muito burra. Mais tarde, Penélope ameaça Maria exigindo a devolução da navalha sob o risco de denunciá-la a Rosenda. Maria responde que vai pensar. Penélope então declara guerra, mas Maria ignora, sugerindo que vá dormir. Maria sofre ao imaginar que Soraya conseguiu reconquistar Luiz Fernando. Na manhã seguinte, Penélope lembra Maria de que quer sua navalha de volta ainda naquela noite. Uma carcereira informa Maria que tem visita. Antes de sair, ela avisa a Penélope para não mexer em suas coisas. Ao ver Gonçalo, Maria se sente aliviada e pede que ele providencie o divórcio de Luiz Fernando quanto antes.